Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveis praticar isso, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos. Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseus cegos, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos, filhas, aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e santuário das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. É impressionante a liturgia de hoje, quando nosso Senhor usa palavras bastante pesadas para corrigir. E quando Ele o faz, Ele quer colocar a justa balança nas atitudes externas e internas. O grande perigo, e Jesus denuncia, é uma religiosidade sem espiritualidade. Uma prática externa de uma prática religiosa por si só, como um rito, como uma ação que não atinge um interior. Mas veja, é importante compreender, mesmo porque o português precisa ser bem clareado. Alguém poderia dizer: Jesus está dizendo para não pagar o dízimo. Não é verdade. Jesus está dizendo: ai de vós, fariseus, ai de vós, cristãos, ai de vós, católicos, ai de vós, padres, que pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho. Lembrando que as especiarias, vamos lembrar no tempo de Nosso Senhor, o caminho das Índias, vamos lembrar o que significava as especiarias naquele tempo. Era motivo de muita guerra. A pimenta, o ouro, a seda. Aqui para o povo era hortelã, erva doce e cominho. E deixais de lado o que é mais importante: justiça, misericórdia e fidelidade. Só que Jesus depois, Ele fala também assim: é preciso fazer isto, o quê? Ser justo, misericordioso e fiel. 3 elementos, 3 virtudes. O que é que Jesus espera de nós como cristãos? Que sejamos justos, misericordiosos e fiéis, mas que também pratiquemos aquilo, que paguemos o dízimo segundo aquilo que Deus nos dá. Não temos mais cominho, não temos mais a hortelã e não se paga mais da erva doce. Hoje são os salários, hoje são os empreendimentos que temos. Então é importante explicar, porque uma má compreensão, se elimina um,
e valoriza outro. As duas coisas são importantes. E Jesus deixa tão claro isso, a importância dos gestos externos, como reflexo de uma atitude, de uma conversão, que ele vai dizer, faz duas comparações. Uma, você vai fazer um suco, filtra o mosquito, porque não quer engolir impureza, e de repente com a boca aberta, engole um camelo. Segundo, uma preocupação demasiada em limpar a vasilha por fora, como faziam os fariseus, e não limpar por dentro. São duas comparações. Por si só, a gente já poderia se avaliar. Por si só, nós devíamos nos perguntar, aonde o Senhor está falando comigo? Quando Ele chama hipócritas, quando Ele chama guias cegos. Rapidamente nós estamos pensando em líderes, mas lembremos que nós somos líderes de nossas vidas, e nós somos líderes em nossas famílias, nós somos formadores de opinião, então a palavra de Deus cabe a todos nós. Aonde eu e você estamos sendo hipócritas, que não permitimos que essa água viva, que purifica, e segundo os relatos é o Espírito Santo, nos purifique internamente. Onde nós estamos preocupados com o externo e por dentro não há purificação, limpeza, para tirar o pecado, a sujeira, os entulhos, as sombras. E aqui a palavra de Deus, cada um vai tomando e vai dando nome. Dizia Cláudia, dar nomes. E como é importante, até no exorcismo, para que o exorcismo aconteça, o exorcista tem que chamar qual é o nome, qual o teu nome, diabo, e ele tem que revelar. No processo de um exorcismo, isso é fundamental, saber o nome de quem possuiu. Mas volto, a gente tem que dar nome a esse espírito impuro que está dentro de mim. Hipocrisia é um espírito impuro, o pecado é uma ação do inimigo. O que é que me mantém sujo por dentro? Então, meus irmãos, se nós estamos sujos no coração, sujos na alma, sujos no pensamento, qualquer coisa que entrar vai ficar sujo. De nada adianta uma panela suja você limpar por fora, se dentro está estragada. A comida que você fizer vai dar piriri. São coisas muito simples, claras. É aí que eu dizia que Deus vai se deixando encontrar, principalmente nos sacramentos, na reconciliação, na comunhão, na palavra. Então são experiências saborosas, são experiências transformadoras de Deus. Nesse contexto, ontem se celebrou Santa Mônica, uma mulher que eu não diria paciente, não é a virtude que deveria se aplicar a maior virtude de Santa Mônica, perseverança. Uma mulher que lutou, e a luta dela foi na oração, no jejum, perseverou na conversão do marido Patrício, perseverou na conversão do seu filho Agostinho. Por isso celebrou Santa Mônica ontem, antes de Agostinho, porque como depois de tantas lamúrias, ela teve uma visão de um anjo que lhe disse: calma, Mônica, não há de ser que alguém que lhe causou tantas lágrimas, suas lágrimas não cheguem aos céus. Espera em Deus, confia. Por isso hoje se celebra Santo Agostinho,
E Santo Agostinho é um ícone, é um santo, doutor da igreja, mas é um ícone de todos nós. Para todos nós, aqui não tem idade, não tem faixa etária, que queremos mais. A palavra que eu tenho usei no programa e quero repetir agora: busca. Que buscamos alguma coisa além do que hoje temos. O grande problema, e aqui vale a pena a gente pensar, o que eu busco? O que hoje eu me sinto saciado? O grande problema nosso é nos sentirmos saciados. Responda para você mesmo: você se encontra saciado? Você está feliz com as suas conquistas? Você acha que está suficientemente tranquilo nessa vida? Não é difícil a resposta. Tem alguma coisa que você quer a mais? Porque é muito simples, até nosso Senhor deu algumas garantias: pedi e recebereis. Mas se não pedir, não vai ter. Procurai e achareis, mas se você não busca, não encontra. Batei e a porta vos será aberta, mas e se não bater? Acabei de gravar um texto que não vai sair nas redes sociais agora, vai sair daqui 10 dias talvez. Santo Agostinho que diz que 30 anos ele buscou. Ele não era um pervertido inconsciente, ele pecava consciente. Só que tudo o que ele fazia não saciava uma sede que ele tinha. Ele usa a palavra sede. Ele tinha uma sede de algo maior, que algo que o completasse. Ele queria descobrir no meio dos livros, no meio da sua luxúria, porque teve um filho, Adeodato, com uma prostituta. Não estou fazendo dele um exemplo na sua perversidade, na sua não é perversidade, permissividade, aquilo que ele se permitiu. Não é para ninguém fazer isso, mas ele buscava, ele queria. O grande problema nós estamos buscando o quê? Nos achamos prontos? Já encontrei Deus? Já fiz a experiência de Jesus? E o copo sujo por dentro? Já encontrei Jesus? E a hipocrisia que habita em mim? É essa hipocrisia que Agostinho não aceitava. Esse pé lá e pé aqui que Agostinho não aceitava. Por isso o evangelho de hoje é propício para celebrar Santo Agostinho. Ele não admitia, tanto que ele foi batizado e nunca mais confessou, porque ele diz que foi um encontro tão radical na vida de Jesus, que ele se sentiu em estado pleno da graça. Foi batizado nos seus 30 anos, padre, bispo, doutor da igreja. Por isso, o grande problema é o nosso conformismo. Eu me conformo com a minha hipocrisia. Eu me conformo de ter áreas da minha vida suja. Eu me conformo, então não há busca, porque o pecado vicia. Essa frase é de Santo Agostinho. O pecado nos condiciona. As coisas erradas nos fascinam e nos aprisionam. Ele disse: por 30 anos procurei e me encantava. Eu me encantava com a natureza, eu me encantava com, ele usava com as torrentes que caíam de água, eu me encantava com aquilo que Deus foi capaz de criar, eu me encantava com tudo. Mas tinha uma coisa que me tirava fora de mim, e quando eu saía de mim, eu esqueci o quanto eu era pecador. A partir do momento que eu me voltei
parei com as distrações e voltei-me para dentro, eu vi quão pecador eu era e quanto Deus me amava. Quando eu me deparei com o amor de Deus, então a minha sede passou, porque me senti dessedentado, saciado no amor. Portanto, queridos irmãos, é um doutor da igreja. Hoje nós somos chamados a nos enfrentarmos, a fazer um enfrentamento com o meu verdadeiro eu. E se de repente nós estamos confortáveis na nossa zona de conforto, é só fazer a pergunta: o que o Evangelho fez, por que a hipocrisia continua em mim? Por que eu ainda aceito a sujeira habitar nos meus pensamentos, na minha alma, no meu coração, nos meus desejos, nas minhas paixões? Então alguma coisa está errada. É sinal de que eu não estou saciado, mas também não estou disposto a buscar água pura. Não estou feliz, mas me contento com menos. Talvez hoje, até digo para todos os jovens, se você encontrar algum jovem procurando em tantas filosofias, e tem, é muito próprio do jovem se aventurar. Aos de mais idade, é mais se conformar. Mas tem muito do jovem que procura, e às vezes procura em seitas, procura igreja que nasce, e eu não estou nem fazendo uma crítica, vai movido pela curiosidade, pela sede, vai pela sede naquela igreja, vai pela sede naquela filosofia, vai pela sede naquela causa. Agora, como que nós, que ainda não experimentamos do Cristo, vamos dizer: procure nele, procure nele, e você vai sentir essa ânsia que você tem saciada. Eu diria para os jovens: procurem mesmo, se aventurem. Duvidar não é um problema, se perguntar não é um problema, se questionar não é um problema. Isso é de Deus, é o mecanismo natural da ratio, da razão. É natural da pessoa se questionar. O problema é não escutar os questionamentos, não procurar resposta das suas indagações. O grande problema nosso é que nós temos medo, e aí entra a palavra medo, de enfrentar as nossas angústias. Deus fala nas angústias, Deus fala nas noites escuras, Deus fala nas inquietações. Nós achamos que isso é ruim, não é ruim. A angústia, um certo ponto, ela é positiva, ela me move. A ansiedade, até um certo ponto, a adrenalina me move. Os questionamentos me impulsionam, as respostas não obtidas me impulsionam. Então busquemos. Nem todas as respostas teremos em vida, mas o suficiente para o amarmos mais certamente. Que Santo Agostinho nos ajude a essa busca, que Santo Agostinho nos ajude ao encontro, que Santo Agostinho e Santa Mônica nos ajude a chegar a uma verdadeira conversão. Amém.